Simone Demolinari, nossa colunista, psicanalista da segunda edição do Central 98, toda sexta-feira com a gente aqui. Hoje ela vai falar, gostei da escolha do tema de Simone. Você gostou? Porque ontem na redação o assunto foi Isa. É verdade. Ninguém falava de outra coisa. Alguns Isa indignados, outros mais indignados ainda. e a traição, a questão dela estar grávida, uma traição que aparentemente, né, foi virtual. E aí vários questionamentos levantados e Simone hoje fala exatamente sobre isso, traição. O que é uma traição? Tipos de traição. Precisa ter uma terceira pessoa envolvida? Simone, bom dia pra você. Bom dia, Carol. Bom dia, João. Bom E dia. curioso, né, gente? Acontece, é um tema que nunca fica em desuso, né? Nunca sai de moda. Nunca sai de moda, só que ele vai renovando, né? Pelas características, inclusive. Opa! Acho que eu escorreguei aqui na cadeira. Calma, segura aí. E aí, muitas pessoas trouxeram à tona esse tema e se falou muito nisso, até por ela ter colocado um vídeo na internet, né? Sempre que acontecem coisas assim com os famosos, esse assunto vem à tona. E assim, é uma questão interessante que eu ia trazer hoje um tema sobre a dor da rejeição. E aí eu mudei para a dor da traição. Por quê? A traição está dentro do quesito rejeição, né? Então, eu dei uma ênfase aí mais nesse tema pelo seguinte, gente. A rejeição pode ser considerado uma das dores universais, né? Por quê? Por que dor universal? É igual a Igreja Católica tem uma vertente que fala que a pessoa já nasceu com um pecado original, né? Antes dela nascer, ela já tem um pecado original. Na psicologia é mais ou menos assim. Você já nasce com uma dor universal, que é a dor da rejeição, né? Que a primeira sensação que você vivenciou ao nascer foi a expulsão do útero. Então, você já nasce com a sensação de que foi rejeitado, de que você estava num lugar quentinho, com as condições normais, boas, e não precisava fazer esforço para nada, e você foi expulso dali. Então, a primeira sensação degustada pelo bebê é a da rejeição, e a primeira dor, a primeira condição que atenua aquela dor da rejeição é a amamentação, o bico do peito. Por isso que muitos vícios, né? O nosso primeiro vício é a chupeta. A chupeta é o primeiro vício do bebê, porque já está ali estimulando e lembrando daquele aconchego materno. Mas aí a gente leva para a vida adulta e todos nós vamos com essa ferida emocional. Ninguém quer ser rejeitado. E a gente sente a rejeição quando um amigo nos esquece, esquece de nos convidar, fez um evento ali, nos deixou de fora, não lembrou da nossa presença, ou se você estava entre escolher uma pessoa e outra, a outra foi escolhida e você não. Você está passando uma entrevista de emprego e você não foi escolhido. Você pode degustar a dor da rejeição tanto no seu grupo íntimo, em família ou em concursos que você vai fazer. Tem várias facetas a rejeição. E aí o indivíduo se condói muito quando é rejeitado. Agora, eu penso que uma das piores escancaramentos da ferida emocional da rejeição é a traição. Então, hoje nós vamos falar só da traição, né? Não da rejeição como um todo, porque a traição, além de ter a dor da rejeição, ainda tem a dor da substituição. Então são duas dores, e aí a pessoa sempre pensa na questão clássica da traição, mas vai muito além disso, e a gente vai pedir a opinião dos nossos ouvintes aí, que eu acho que todo mundo pensa algum dia na vida, ou já traiu, ou já foi traído, ou já passou por isso. Então, assim, a gente quer o relato de vocês, né? Então vai mandando pra gente aqui no nosso WhatsApp, claro, 993169898. 993169898. Pode também no nosso YouTube 98 Live. Aproveite, faça a sua inscrição e dê seu like por lá. Pode mandar que a gente não vai identificar, não. Que muita gente, né, fica ali meio receoso de dar opinião, mas pode mandar sem identificação por hoje. Olha só, Simone, você falou aí dessa questão da rejeição, da traição, e o caso da Isa trouxe uma discussão muito grande, porque, né, para quem não sabe, pelos relatos, né, da Isa, a situação do ex,
ele estava conversando com uma outra mulher, e conversas quentes ali, mas pelo menos não foi exposto por ela uma traição da forma, entre aspas, clássica, né? Dele ter sido flagrado beijando ou fazendo outro tipo de situação com a outra parceira. E aí ficou essa discussão. Pô, mensagem também, uma mensagem sem chegar ali nos atos mesmo, né? De se encontrar. Contato físico, o nem contato encontraram, físico. né? Isso também é traição? É traição, Simone? Pois é. Então, é uma coisa interessante. Eu achei ótimo e muito pertinente esse assunto. Porque até um tempo atrás, era inimaginável uma traição, conceber uma traição sem a presença de um terceiro elemento. Não tinha meio para isso, né? Não tinha. Como vai me trair? Como? Né? Em pensamento? Podia ser em pensamento, né? Ou olhando um filme na televisão. Agora, a partir do advento da internet, da rede social e da forma em que você consegue estar próximo a uma pessoa, inclusive sentimentalmente, gente, quem não conhece pessoas que ficaram apaixonadas por outra sem nunca ter visto, só de estar ali há 2 meses conversando num chat, se conhecendo e planejando para se encontrar? No meu consultório já apareceram inúmeros relatos dizendo assim: Simone, eu tô achando que eu tô ficando doido, porque eu conheci uma pessoa na internet que eu nunca vi, todos os dias a gente conversa. Vocês lembram daquela sala de bate-papo da UOL? Que você entrava por idade, por afinidade. Nickname. Quem nunca? Alguém quer tecer? Não, mas isso já tinha lá naquele Disque Amizade, 156. Você lembra que você ligava para 156, pegava alguém ali na linha e se encontrava com a pessoa. Então, esse meio virtual, ele nada mais era que um passaporte para você encontrar com a pessoa. Só que evoluiu e agora você tem a imagem da pessoa. E aí, muitas pessoas podem, inclusive, ter relação sexual virtual. Então, assim, isso é ou não é traição? Olha, é uma coisa que nós temos que conceber o mundo virtual como uma coisa muito presente na nossa vida. Veja bem, quando um paciente não pode ir à consulta até meu consultório, nós fazemos uma sessão online. Você vai dizer que essa sessão online não foi uma sessão de terapia? Ela pode ser diferente, porque ele lá não tomou o cafezinho, não tomou a água, não cumprimentou, não olhou no meu olho ao vivo. Mas você vai dizer que ele não fez a terapia? Nós fazemos uma reunião online, e quando eu estou viajando, que eu participo aqui do programa remotamente, você vai dizer que eu não deixei aqui o tema, a mensagem, que nós não falamos? Portanto, nós precisamos conceber a tecnologia e a existência dela para todos os âmbitos. Ah, não, mas na hora do sexo virtual não é sexo porque não teve o contato físico. E as demais coisas... o FaceTime pode estar valendo, só não pode estar valendo para isso? Então, é interessante a gente conceber a vida virtual. Tanto é que as pessoas terminam o relacionamento, bloqueiam as outras para não ver mais. É porque aquilo ali eu acabei de fazer um story aqui na rádio antes de começar o programa, pedindo a participação. Ou seja, eu estou aqui ao vivo, as pessoas estão me vendo que estou aqui. É tudo em tempo real. Simone, isso passa também por uma conversa, porque é o que você falou, a gente muda os formatos, a gente tem novas ferramentas ali que alteram a vida da gente como um todo, não só nos relacionamentos. Isso passa também por conversas francas do que é válido ou não, porque para mim, traição é tudo aquilo que você faz que está fora do combinado. Quando você tem uma ferramenta nova, uma tecnologia, muitas vezes você não falou abertamente sobre aquilo. Então você só parte ali de um pressuposto, não, traição é se você encontrar uma pessoa, mas não. Eu acho que se a pessoa quebrou a confiança, se fez algo que era escondido, que, né, não dava, já é uma traição também. Mas muitas vezes eu acho que a culpada vai falar, nossa, mas foi só uma coisa virtual, não teve nada, e às vezes nunca conversaram sobre isso. Passa também por esse acordo, isso aqui é permitido nesse relacionamento, isso aqui não. O que passar disso configura traição? Ô, Carol,
tudo que quebra o combinado entre duas pessoas, seja em família, na amizade e principalmente na relação amorosa, configura a traição. Porque o que é uma comunhão? O que é uma comunhão? É um acordo mútuo de lealdade, de fidelidade, né? Às vezes não quando é aberto, mas quando é monogâmico, de parceria e de combinados. E pessoas honestas, quando não dão conta de cumprir o combinado, elas vão lá e comunicam a outra parte, e isso vale para tudo. Quando eu combinei de te pagar R$1.000 no final do mês que eu tô te devendo, se eu não dou conta de cumprir esse combinado, eu vou lá, Carol, pode ser dia 10, você me desculpa, tá ok para você? Agora não, o que eu faço? Eu não pago no dia 30, eu sumo do mapa, eu não atendo mais a pessoa, e aí depois eu falo assim, nossa senhora, mas você ficou me ligando insistentemente, eu ia te pagar, você tá achando que eu sou caloteira? Aí a pessoa que está em falta ainda culpabiliza o credor daquela situação. E isso acontece também no mundo virtual. Por quê? Como disse a Carol, que é uma coisa nova e as pessoas não conversam, a internet foi chegando de mansinho. Aí uma pessoa foi entrando na rede social, a outra também. Aí uma manifestou assim, mas você tá dando um like na foto, eu não tô gostando. Que bobeira! Que tem isso? Você vai implicar com isso? O que nós temos é muito maior do que... Aí a pessoa se sente com picuinha. Aí ela larga pra lá. Aí depois vai de novo, vai incomodando. Aí do like, do não acordo, da não conversa, já passa para as conversas. Aí a busca vai buscar os ex-namorados, as ex-namoradas. Quantas pessoas já contaram? Quando eu entrei no Instagram, eu fiz uma busca por todos os ex-namorados que eu já tinha, para ver como é que eles estão, se estão com filhos e tal. Eu fico stalkeando a vida deles. Então, assim, é muito fácil de você chegar até a pessoa. E é muito fácil quem quer fazer... Aí você fala assim, poxa vida, então não pode ter rede social. Pode ter rede social, mas você viu os prints? Você viu o caso dessa semana? Você viu o rapaz falando que a melhor coisa era a relação sexual com a outra, que é onde ele era mais feliz, que estava morrendo de vontade? Poxa vida, você imagina um par afetivo ouvir isso. Vê se isso não configura traição, mesmo se não houve o beijo, se não houve uma declaração ali cabal, uma prova cabal. Troca de vídeos, reviver momentos, falar que queria um TBT. Exatamente. Teve tudo. E liga a câmera aí, vamos lá para os finalmente. Claro que isso... Não, esse caso específico aí não tem nem o que discutir. Eu também considero. Mas aí pra gente apimentar essa conversa aqui. Ô, João, a pimenta é pra deixar pro próximo, viu? Por quê? Você tá defendendo, nem João? Um pouco. Pelo contrário, eu tô indignado. Ontem eu até falei aqui que velho, não existe, cara. Não existe. Ainda mais a Isa. Qualquer mulher, né, não merece ser traída, não. Mas a Isa... a mulher mais bonita desse país. Olha só, Obrigada, viu? Daqui a pouco minha mulher me liga aqui, você tá me traindo. Você tá falando que a Isa é mais bonita e eu. Um beijo, viu, mozão? Te amo. Olha só, se a gente pensar por isso, né, e claro que eu quero aqui pra gente discutir esse assunto, porque as redes sociais vieram pra mudar muitas coisas. Essa questão do like... no meu pensamento, se não seria, por exemplo, você passar assim, você vê uma pessoa bonitona, você olha pra essa pessoa, não seria um like? Olha! Você tá olhando a pessoa bonitona. Uai, você tem que andar de olho fechado? Não, então, mas aí você tá ali nas redes sociais, você tá vendo ali, você deu like. Se você trocou olhar, então, com a pessoa, você tá dando like pra ela. Ô, João do céu, não. Então, o like seria tipo um elogio, se você verbalizasse, não? Se verbalizar, então, é traição. Calma, João, nós vamos discutir já. O João isso que eu coloca quero as depois Olha, da eu tô conversa. achando que o João tá saindo dando like por aí, não dou like nenhum. Não gosto nem de rede social. Mas assim, pra gente entender, pra gente discutir isso, porque a Carol mesmo falou, claro que naquele contexto, né, do acordo do casal, o que sai ali das 4 linhas, né, daquelas regras ali, é traição.
Mas eu não sei, eu duvido muito, assim, são raros, eu acho, que tem esse acordo de rede social, assim, comecei a namorar, vamos falar assim, ó, na rede social a gente vai comportar desse jeito. Não, acho mas difícil. Na hora que você vai aprendendo aquilo que incomoda a pessoa. E outra coisa, quantas pessoas falam assim, eu acho que fulano de tal tá me paquerando, porque visualiza todos os meus stories e dá like. Antigamente, pressupunha que a pessoa tinha muito tempo livre para ficar lá visualizando em primeiro lugar. Só que agora é uma forma, a minha sobrinha que é adolescente já me ensinou. Você vai na última foto, você dá um like pra pessoa ver que você rodou o feed dela todinho, você volta, você visualiza, você manda a cara, o coração roxo, que significa a vontade no amor. Tem todo um código. Já, exatamente. Então a gente vai aprendendo aí que existe um código silencioso já preponderando. Tô por fora desse código. Você jogou a polêmica aí, né, João? Negócio de curtir foto dos outros na rede social. A gente fala de traição, viu, gente? Ligou o rádio agora, tá conferindo aqui com a gente agora. O tema é traição. E aí, João Henrique do Vale levantou um ponto aqui, porque a gente tá falando sobre ambiente virtual. Traição no ambiente virtual também é traição. E João levantou um ponto sensível. Questão de curtir fotos de outras pessoas. Como é que é, João? Explica esse negócio. Não, Carol, essa discussão até teve na última semana também, essa questão de curtir fotos dos outros nas redes sociais. E muita gente acha que é traição, outras pessoas acham que não é. E aí eu até fiz um paralelo. Então, se você olhar uma pessoa na rua que é bonitona, também é traição? Isso aí tem que ver o contexto. Mas pra você acho que cada um vai ter um traição. entendimento disso. Mas, na verdade, por que você está comparando a curtida com o olhar? Porque eles não são equivalentes. Você que determinou essa premissa. Então, aí você está me induzindo a um silogismo, porque você colocou uma premissa e outra e está me enquadrando no sim ou não. Então, eu não acho eu acho que o olhar na rua é a mesma coisa do olhar na rede social. É a mesma coisa. Eu não acho que tem essa equivalência, gente. Presencialmente, as coisas funcionam numa dinâmica. Virtualmente, as coisas funcionam em outra dinâmica. Aí você vai fazer esse comparativo, ele só serve para pessoas culpadas se defender, induzir a outro a acreditar que está muito infantilizado ali com aquela implicância. A questão é o seguinte, se a pessoa... A Carol tinha até perguntado aqui sobre as pessoas que proíbem o parafetivo de seguir, né? Falei Como isso é no que foi intervalo, a sua porque pergunta? na verdade a gente estava falando sobre isso, sobre essa questão da curtida. Eu falei, gente, eu acho que isso é mínimo, a não ser que seja um negócio assim muito, sabe, que incomoda muito a outra pessoa, uma pessoa muito específica. E aí eu citei aqui, eu conheço alguns casos de pares afetivos que não gostam que a outra pessoa sigam determinadas pessoas, mas pessoas até que ela conhece. Então, por exemplo, eu não quero que você siga fulano, ciclano, beltrano do seu trabalho, porque não gosta, porque são meninas que postam foto com roupa assim, são meninas que não sei o quê, etc. E proíbe a pessoa de seguir esses perfis, mas são pessoas da convivência da outra pessoa no dia a dia. Não é assim, comecei a seguir essa pessoa aqui só porque eu quero ver as fotos lindas e maravilhosas. Não, são pessoas do convívio, do trabalho, né, ou de outros locais ali. E existe essa proibição. Aí eu penso, será que está certo? Será que a pessoa tem que passar pela outra ali no ambiente onde elas convivem e, tipo, nem cumprimentar e nem olhar porque a namorada ou o namorado não gosta? Enfim. A gente determinar isso como certo e errado também é muito... problemática, muito, porque na verdade nós não sabemos o histórico daquele casal, se aquele casal já está vindo de uma sucessão de perdões e que não é cabível, mas nem um trisco ali dentro daquela relação, porque ela está assim na tábua da beirada. Então a gente não sabe a dor da outra pessoa, então assim, na verdade é muito individual isso, se isso é bobagem, se não é bobagem. Agora, uma coisa interessante que você falou e eu queria pontuar é o seguinte, esses perfis de pessoas, né, que optam por seguir só gente bonita, famosa, corpo sarado, vidas perfeitas, etc. É uma questão que é interessante porque é o hiperestímulo.
Então, quando você está ali, toda hora aparece um corpo maravilhoso, um corpo lindo, um corpo perfeito, aquela coisa, aquela beleza, aquela exuberância, a beleza da juventude. Aí você vai para dentro de casa e aí você está hiperestimulado a sentir aquela atração por aquele tipo de estímulo visual e pode ser muito prejudicial para a sua vida real, porque assim como a gente não anda naqueles carros, não veste aquelas roupas, não faz aquelas viagens, a gente também não tem aquela coisa, porque nós sabemos que ali existe um filtro que retira do corpo das pessoas, que tem um filtro que chapa a barriga e coloca os gominhos. Você compara com algo que muitas vezes nem real é, né? Você compara uma situação irreal. Teve um projeto de lei certa vez, que não foi para frente, que era para colocar ao lado da imagem das revistas, assim, essa imagem foi digitada, manipulada digitalmente 20%, não corresponde à realidade. Quantas vezes, outro dia a Paola Oliveira soltou os prints dela própria, falando assim, esse foi meu ensaio fotográfico, essa sou eu na realidade. Então, às vezes, a própria pessoa não pode, porque o contrato dela não deixa ser a foto real. Tem que ser a foto com filtro, sem celulite. E aí, isso não é real. Tanto é que o vício em pornografia tem muito a ver com isso, né? Você hiperestimula aquela performance. Quando você performance circense, diga-se de passagem, quando você vai para a sua vida real, você não consegue dar aquele salto triplo ali e aí fica tudo mais sem graça. Então, assim, eu acho que cada um, ao se hiperestimular, deve realmente pensar o dano que isso pode causar na própria vida. E não estou falando nem na do cônjuge, não. Estou falando na própria. Porque vai seguindo pessoas que nem conhece e aí se você ainda tivesse chance de paquerar e ter, mas a pessoa nem sabe quem é aquela pessoa. Então é uma coisa complicada. Simone, deixa eu trazer algumas participações aqui. Ó. Um ouvinte aqui mandou que na família dele tem um histórico familiar de traições, né? Do pai, dos tios, entre outras pessoas. E ele nunca traiu a esposa dele, mas vive nesse conflito, né? Que fica ali, pelo que deu a entender, que ele fica ali naquela vontade de trair, mas não trai. Como é que ele se livra disso? E também já emendo a pergunta dele, assim, isso é familiar? Pode vir aí? É hereditário? Olha, hereditário não, mas a gente copia o comportamento. Nós somos biopsicocultural. Então, você recebe estímulo da sua biologia, isso aí não está no espectro da herança genética. Você recebe o modelo comportamental da família, isso sim passa, vai passando de geração, a cópia do modelo, e o estímulo social, né, que até pouco tempo era quem traía, o homem que traía era sensacional e a mulher que traía deveria ser execrada. Isso aos poucos está mudando, mas ainda tem muita essa cultura preponderante. Então, a questão é a seguinte, muitas pessoas ao falar assim, estou com vontade de trair meu cônjuge em desejo, mas não farei isso na prática porque o meu combinado e o meu freio moral e eu não quero fazer com a pessoa ultrapassar o meu contrato com ela, que eu tenho meu combinado. Isso ocorre, que é a pergunta do ouvinte. Sim. Aí a pessoa fala, como eu me livro do desejo? Aí eu devolvo a pergunta para o ouvinte, que é a seguinte, quanto do dia você alimenta esse desejo? Quanto você vai para uma fantasia e fica idealizando aquilo ali. Então, todo desejo que nasce, vamos mudar de exemplo? Todo desejo que nasce, assim, eu falo assim, eu vou trocar meu carro. Aí eu começo a ir na internet, olhar carro. Você não acha que o desejo vai crescendo? Sim. Vai crescendo. Você vai alimentando, né? Eu vou alimentando, eu vou comparando. No final, eu já não quero mais, porque eu já estou decidida que eu quero trocar meu carro. Então, se eu quero
acabar com a vontade não é diferente da vontade de comer. Se eu fico falando, nossa, hoje depois do almoço vou comer um brigadeiro, vou fazer isso, eu já estou focada. Agora sim, Simone, para de pensar no brigadeiro, você não vai comer doce. Então, assim, gente, não é diferente para o desejo de trair de outra pessoa. Há uma alimentação da fantasia que a pessoa vai jogando gasolina naquela fogueira e depois quer que ela para de existir de uma hora para outra. Não tem jeito, na hora que você vê, você já está apaixonado, até porque ficar idealizando mentalmente é extremamente prazeroso. Você acabou respondendo a pergunta do Kleber aqui também, que falou a traição vem do desejo, sei que é um desrespeito, mas não é complicado a gente se anular nossos desejos? Mas aí você tem um contrato com outra pessoa, mas aí, né? então, não casa e não faz a monogamia. Aí você não anula o desejo. Se você foi que ninguém te obrigou a combinar. O combinado não é caro. Agora, ninguém é obrigado a combinar. Combinou, é obrigado a cumprir. Se não vai cumprir, é obrigado a ir lá e avisar. Esse é o modelo da honestidade. Agora, o modelo da clandestinidade é quando eu faço algo a meu favor para me favorecer, escondido da outra pessoa. Simone, tem gente perguntando aqui, a gente falando muito do traidor, né? Da pessoa que trai. Mas o outro lado também, tem gente que gosta de ser traído, que sente prazer nisso? Eu acho que o traído, ele degusta uma dor absurda. Agora, o traidor, muitas vezes, está numa condição muito pior, porque é ele que vai carregar aquilo para sempre, ele que está dando aquele motivo da quebra, ele que não está satisfeito e está precisando de mais, porque muitas pessoas que foram traídas me dão o seguinte depoimento: não faltava nada na nossa relação, não faltava relação sexual, não faltava carinho, não faltava conversa, não faltava diálogo. O que a pessoa foi procurar fora? Então, por isso que eu faço essa análise, que quando a pessoa, ainda assim, uma está satisfeita e foi traída pelas costas, a outra, com a mesma questão, não estava satisfeito, ou seja, estava ali numa avidez, e avidez é sofrimento. Então, a pessoa não está satisfeita com nada, vai procurar o quê? Né? Então, a gente tem essa questão aí a ser analisada. Simone, com base até na sua experiência de atendimento, né, em consultório, as pessoas que passam por esse tipo de situação e aí perdoam, resolvem seguir adiante, dá para superar e dá para resgatar a vida como ela era antes? Boa pergunta, Carol, porque como tem vários tipos de traição, a gente deu ênfase à virtual aqui, mas tem a patrimonial, né, que uma pessoa combina que vai juntar um dinheiro e gasta para si próprio, não contribui. Então, assim, revela segredo, revela o ponto fraco, a pessoa conta, porque conviver é ter uma relação íntima e contar para a pessoa ali todas as suas vulnerabilidades. A pessoa, na hora de manipular e por interesse próprio, ela vai e te joga aquilo na cara. É como se ela te matasse com a sua própria arma. Você fala assim, dentro daquele cofre tem uma arma e a senha é tal. Eu uso a senha que você me contou, a sua arma, pega e te mato. Também é uma traição que às vezes é mais difícil de perdoar do que a traição clássica propriamente dita, né? E essa clássica propriamente dita, ela se divide em duas, que é uma ocasional, que a pessoa viajou, ficou com alguém, traiu. E aí foi descoberto. E a sentimental, que é quando você tem uma vida dupla. Esta é muito mais difícil de ser perdoado. Aí a Carol pergunta, é fácil de superar? É fácil? Fácil não é um caminho muito difícil. E aí a pessoa que é descoberta, ela fica envergonhada e arrependida. Mas aí eu te pergunto, ela fica envergonhada e arrependida porque foi descoberta, porque ela já vinha numa vertente de continuidade. Se ela estivesse envergonhada e arrependida, ela fez de novo, por 1 ano, 2 anos, 3 anos. Uma pessoa envergonhada e arrependida é pelo flagrante e não pelo ato em si. Então,
Se arrepender porque foi descoberto, eu estou mais preocupado com a minha imagem. Agora, se arrepender porque prejudicou a outra pessoa, esse arrependimento, Carol, existe o arrependimento visceral e o arrependimento estratégico. As duas pessoas que são descobertas, elas ficam arrependidas. Só que uma é um arrependimento raso, fruto do susto, fruto da dificuldade de perder aquelas mordomias, aquelas regalias, não quer sair do casamento, não quer perder a família. Mas não volta a ter aquele comportamento dos arrependidos porque não sentiu de fato que machucou a outra pessoa. E o arrependimento visceral realmente é um arrependimento profundo, que demora, que é fruto de uma dor na consciência, da pessoa realmente acreditar que o caminho que ela estava trilhando é errado. Esse arrependimento aí, realmente, ele dá para ser considerado. Agora, a diferença de um para o outro, o tempo dirá. Olha só, olha, um ouvinte mandou aqui, ó. Confiança é igual papel. Se você amassar, pode até desamassar, mas nunca volta a ser como antes. É isso mesmo, Simone? Ou pode Fica sempre ser um gatilho, alguma coisa. Acho que a pergunta Ou volta mais forte. Quando você perdoa ali, a situação fica mais forte ali. Claro que vai depender do outro também, né? Se o outro vai se arrepender e vai mudar de vida. Costuma ficar mais forte inicialmente porque é fruto de um renovo ali, né? Os combinados são renovados, dá uma chacoalhada na relação. Mas não significa que as pessoas vão conseguir perdoar. O que é perdoar? Perdoar é esquecer, perdoar é largar para lá, perdoar é não falar mais no assunto. Não, gente. Perdoar é conseguir transformar as lembranças em memória fria, desprovida de emoção. Então, na hora que você se lembra, e isso é muito difícil. Às vezes, você pode se lembrar, tem um exercício que eu faço, assim, que você vai, lembra de ontem, lembra da semana passada, do mês passado. Aí você vai conduzindo o pensamento da pessoa, aí eu falo assim, eu quero que você para numa lembrança de alguém que te machucou muito. Aí a pessoa vai talvez lá na infância ou vai há 20 anos e começa a chorar. Ou seja, não é uma lembrança desprovida de emoção. A pessoa se emociona. Então, aquilo ali, a ferida ainda dói. Então, o perdão não é para outra pessoa. A outra pessoa, quem tem que perdoar é uma instância superior, é a vida, é Deus, para quem, né, tem uma conexão religiosa, enfim. Agora, você perdoa no sentido de permanecer com ela. Mas e o perdão emocional é transformar as lembranças em memória fria, desprovida de emoção. Nem todos conseguem. Simone de Molinari, nossa psicanalista, trazendo um tema pra gente aqui hoje que dá o que falar, traição, perdão, tudo isso, né? A gente, muitas participações, agradecer nossos queridos ouvintes e telespectadores. Mas o tempo é curto, o tempo voa, tá na hora de ir embora. Mas não fica triste não, porque você pode continuar acompanhando Simone nas redes sociais. Diga, Isso é uma João. traição. Acabar agora? Não posso fazer nada, é o relógio. Não posso ir contra o tempo, gente, João. Mas é uma traição, não é, Simone? É até uma traição, até porque eu também vou traí-la, porque eu vou ler o último relato aqui, ó. Traição é humilhante, as pessoas expõem a gente e ficamos morrendo de vergonha. Eu traio, mas nunca expus ninguém. O negócio é não ser descoberto. Eu não podia deixar de ler isso aqui e eu recebi corações roxos também. Aqui Eita, socorro, esse código eu vou ficar sabendo depois. Eu queria, gente, esse papo vai continuar nas redes sociais. Queria convidar você para me seguir no Instagram, Simone de Molinari, no Facebook e Twitter também. Pelo Instagram, tem um link na bio que você clica e tem acesso aos meus 2 livros, aos meus artigos que eu publico toda semana, jornal e revista, e o meu último projeto chamado Terapia Passiva, que são 10 sessões de terapia para quem quer fazer terapia comigo, mas não quer se deslocar, não quer gastar muito dinheiro. Então tá aí, Simone de Molinari, você clica por lá, pode mandar mensagem, sugestão de tema. E antes da gente terminar o programa, eu quero mandar beijo para 2 ouvintes que está conectada com a gente, que é a Lara Morello e Caroline Guelber,
dona do site Vícios de Viagem. Vale a pena seguir por lá. Então, um beijo, queridas. Obrigada pela audiência. Simone, obrigada. Até semana que vem aqui de volta no Central, viu? Semana que vem aqui estarei, Carol.